aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje, olha, eu vou desabafar com vocês realmente, porque eu vou compartilhar como foi o meu primeiro trimestre, que foi bem complicado, não vou negar, que foi bem difícil. Vou compartilhar com vocês o fato de que eu nem queria engravidar e também compartilhar como eu descobri essa gestação. Então, se você quer saber tudo sobre o meu primeiro trimestre de gravidez, sobre a minha mudança de mentalidade em relação a filhos, você precisa continuar nesse vídeo, que eu tenho certeza que também vai te ajudar bastante. Primeiro, eu preciso me apresentar, porque talvez seja o seu primeiro vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Rafaela, tenho 26 anos, sou casada e estou grávida no terceiro trimestre e estamos esperando pela Elisa, uma princesinha que o Senhor mandou para nós. Inclusive, eu também sou estudante da área da saúde, então eu estou no meu último semestre de biomedicina, mas também sou formada como técnica em enfermagem. E o meu objetivo é unir tudo isso, a minha vida real, a minha experiência, com tudo que eu tenho aprendido, para que eu possa abençoar a sua vida também e te ajudar a passar pela sua gestação, pela sua maternidade, pela sua vida de forma mais leve e com princípios cristãos, porque eu esqueci de falar de que eu também sou cristã. Beleza? Vamos lá ao que importa. Bom, o primeiro ponto que eu preciso compartilhar com vocês é que eu sequer queria ter filhos. Gente, pelo amor de Deus, se falasse de filho perto de mim, eu faltava dar um soco na cara da pessoa porque eu não queria ter filhos. Eu não cresci sonhando em ser mãe. Eu vejo algumas meninas, algumas mulheres que falam, ai, sempre sonhei em ter filhos. Eu não era essa pessoa. Não, eu sonhava com sucesso financeiro, eu sonhava em conhecer o mundo inteiro, eu sonhava em ter muito dinheiro, casamento e filhos não existiam na minha lista. Mas olha só, que bom que os planos do Senhor são muito maiores e muito melhores do que os nossos, né? Porque hoje eu vivo um casamento incrível e estou esperando a minha primeira filha, que eu estou super feliz, super animada, porque de fato, gente, é uma herança do Senhor. E eu só comecei a entender isso quando eu me aprofundei em relacionamento com Deus e aprendi na palavra dele o que é família para Deus, o que são os filhos para o Senhor. E posso te falar uma coisa? Você provavelmente crê no mesmo que eu, de que Deus jamais quer o teu mal. Então, se isso não fosse bom para nós, se família não fosse bom para nós, se gerar não fosse bom para nós, Ele não teria nos feito com esse potencial de gerar, com esse potencial de dar à luz. Ele não teria nos dito para ter família, para nos casarmos, para termos filhos. Então, a primeira coisa que eu quero te falar e que você talvez precise ser relembrada é de que isso é bom, tá bom? O Senhor jamais te daria algo do qual você não é capaz e do qual te faria infeliz e te machucaria. Mas aí, ok, né? Comecei a namorar com Samuel, casei com ele. Eu falei, beleza, vamos ter filhos, mas vamos ter lá pra frente. Combinamos que com 5 anos de casados, nós começaríamos a tentar ter filhos. Eu consegui enrolar um pouquinho mais. Pedi mais um ano pra ele e ele aceitou me dar esse um ano. Então, com 6 anos de casados, na verdade, dia 31 de dezembro de 2023, nós jogamos a cartela de anticoncepcional no lixo. E aí, meus amigos, a verdade é que no dia 1º de janeiro até o dia 6 de fevereiro, mais ou menos, que segundo as semanas gestacionais foi a época que eu engravidei, deu um total de um mês. Coisa que eu tinha ido no meu médico, fiz meus exames ginecológicos. Gente, meu útero tava numa situação assim um pouco muito precária, ovário policístico, hormônios assim caóticos, uma saúde ginecológica um pouco complicada. O meu médico falou: "Não, pode ficar tranquila. De 9 a 1 ano pra você engravidar. 9 meses a 1 ano pra você engravidar." Eu saí do consultório e falei: "Tu tá suave. Então tá tranquilo, tô de boa, vai demorar um pouco, porque você fica meio ansiosa, né? Você para de tomar um remédio, você já fica, ai meu Deus, acho que eu tô grávida. Ai, tô com ânsia, ai, tô com não sei o quê." Então, eu tava assim, depois que meu médico falou isso, eu falei, não, realmente ele tá certo. Eu sequer sabia qual era o meu período fértil, gente. Eu passei 12 anos tomando o anticoncepcional. E a maioria desses anos, eu não menstruava. Então, eu não sabia quando era o meu período fértil. Eu falei, vixe, até eu descobrir quando é o meu período fértil e ter relação no momento certo pra engravidar, aí já é o final do ano. Só que não, eu fui muito tapeada. O senhor falou, não, filha, vai demorar tudo isso não. Você vai engravidar em um mês. Só que eu descobri dia 8 de março o meu positivo. E é muito interessante porque eu comecei a ter alguns sintomas que eu sequer sabia que eram sintomas, né? Eu peguei uma gripe, né? Que, gente, ela não passava por nada.
eu ficava tossindo o dia inteiro, nariz escorrendo o dia inteiro, dor de garganta, e eu tomava medicamento, eu tomava xarope, e eu fazia isso, e o Samuel fazia chá, e aquilo não passava. E eu comecei a ficar muito chorona, eu comecei a ficar muito ansiosa, só que foi o mesmo período que eu comecei uma nova fase da minha vida, que era o estágio da faculdade, que eu estava muito animada, então eu não associava com gravidez. Na nossa cabeça era tipo, amor, ele falava pra mim, né, o Samuel, você tá começando um tempo novo na sua vida, você tá ansiosa, ao mesmo tempo você tá cansada, ao mesmo tempo você tá nervosa, então tudo tranquilo. Até que um dia eu tava voltando do estágio, era dia de célula, e eu parei no monotrilho e eu simplesmente peguei todos os chocolates que eu tinha direito. Gente, eu gastei muito dinheiro com chocolate naquele dia, porque eu tava passando mal, eu tava exausta e eu queria muito chocolate. Peguei esses chocolates, entrei no monotrilho lotado e comecei a engolir chocolate. Engolia chocolate. Passava mal, queria desmaiar, queria vomitar, mas nada de parar de comer chocolate. Cheguei em casa, joguei a minha mochila do lado da cama, deitei, dormi. O Samuel chegou da célula, me deu oi, eu, tipo assim, ai meu, tá bom, tchau, eu tô com sono, nem lembro o que ele falou naquele dia. E aí no outro dia eu me dei conta de que, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? A minha atitude ontem foi meio complicada. Eu tenho chorado muito. E aí veio o atraso menstrual. Falei pro Samuel, amor, eu acho que eu tô grávida. Ele falou, amor, impossível você estar grávida. Faz um mês que você parou de tomar um anticoncepcional. Um médico falou que podia demorar. Você não tá grávida, vida. Eu falei, não, realmente, ele tá certo. Eu tava sentindo cólica, que inclusive é um dos sinais de que você engravidou. Compartilhei no último vídeo, que é aquela cólicazinha de nidação. Eu já falei o que é nidação. Você tem que voltar lá pra assistir. Eu tava sentindo essa cólica, eu falei, não, pronto, eu vou menstruar, tá tudo certo. Só que quando eu tava indo pro estágio, eu falei, não, vou fazer um teste só por desencargo, sabe? Fui na farmácia, falei, moça, tem um teste de gravidez? Ela falou, tem esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu falei, moça, eu quero o mais básico que você tiver. Aí ela falou, esse aqui de R$ 11. Eu falei, é isso que eu quero. Peguei e fui. Gente, até chegar no meu local de estágio foi uma eternidade. E eu não queria fazer no meu local de estágio, porque eu falei, meu, se eu fizer no banheiro do estágio, eu vou sair chorando e todo mundo já vai saber que eu tô grávida. Então eu decidi parar no Habib's, entrei no Habib's, comprei 2 esfirras, falei, moça, posso usar o seu banheiro? Ela falou, tá ali, pode ir lá. E veio positivo. A minha reação, inclusive, tá lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá no Instagram e vê esse vídeo que tá muito engraçado. E aí eu descobri o positivo e eu fiquei, gente, em choque. Só que foi algo tão incrível, porque eu tinha certeza que eu ia chorar muito. Até de tristeza, sabiam? Eu tinha muito medo de engravidar, então eu imaginei que quando o positivo viesse, meu mundo ia cair. E foi o contrário. O positivo veio e eu fiquei, tipo, meio assim, meio, né? Sei lá, uma felicidade meio estranha, sabe? Uma felicidade meio diferente. Passei aquele dia todo no estágio, sem contar pra ninguém. E aí, nesse dia à noite, eu cheguei e fiz uma surpresa pro Samuel, compartilhei com ele que eu tava grávida. Esse vídeo também tá no meu Instagram, você pode assistir por lá, foi muito fofo. E aí nós saímos para jantar e no dia seguinte nós fomos para nossa primeira consulta, que foi fazer o exame de sangue, né? Chegamos lá para fazer o exame de sangue, fizemos o exame de sangue, a ultrassom transvaginal e o exame de urina. Até aí tudo bem, fizemos a ultrassom, vimos lá o saco gestacional. A doutora falou, olha, como tá aqui, pelo que tá aqui, você tá de 4, 5 semanas, tá tudo bem, vai lá que a médica vai te chamar pro retorno. E aí foi a primeira bomba que eu recebi na minha gravidez. Quando a médica me chamou pro retorno, ela sequer olhou pra minha cara e ela falou assim, você é a Rafaela? Eu falei, sim. Aí ela olhou assim, olhou, eu já olhei pra cara do Samuel, tem alguma coisa estranha. E aí ela já jogou a bomba. Ela, olha, de acordo com o seu beta-HCG e a ultrassom, não tá batendo. Era pra ter algo muito maior na sua ultrassom de acordo com o seu beta-HCG. Então, provavelmente, a sua gravidez não vai evoluir. Não vai rolar. Gente, quando ela falou isso, foi assim, a primeira vez que eu descobri que eu amava já a Elisa. Eu estava grávida, assim, sabendo que eu estava grávida um dia e aquele amor já havia me consumido por completo. Quando ela falou isso, meu mundo caiu, eu comecei a chorar, o Samuel segurou meu ombro, saímos ali da consulta e aquilo acabou comigo, porque eu tinha marcado de contar para os meus pais, marcado de contar para os pais do Samuel, as irmãs dele, e eu já queria desistir de tudo, eu já queria jogar tudo fora. O Samuel me lembrou de que quem dá a vida e quem tira a vida é Deus.
As palavras das pessoas não devem ter esse poder de nos desestabilizar, sabe? Nós precisamos confiar naquilo que Deus diz sobre nós e não aquilo que as pessoas dizem sobre nós. E, gente, posso falar uma coisa? Se tem uma coisa que acontece na nossa gravidez é ouvir palavras indesejadas. Você já ouviu frases indesejadas, coisas indesejáveis? Comenta aqui se você já ouviu. Porque, assim, é cansativo, é o ó. Inclusive você, não seja uma pessoa que fala esse tipo de coisa pra uma mamãe. Eu entendo que ela precisava ser sincera, mas ela não precisava ter falado dessa forma. E aí, na semana seguinte, eu fui ao médico confirmar se realmente a gravidez não ia pra frente. E tô eu aqui com 8 meses de gravidez, a minha gravidez foi pra frente, a médica havia se enganado, enfim, whatever. Isso foi com 5 semanas de gravidez. Passei a sexta semana bem, a sétima semana bem, a oitava semana bem. Na nona semana, gente, o meu mundo, assim, mudou completamente. Aí começaram os enjoos. Aí começaram os vômitos. E assim, gente, eu enjoava o dia inteiro. Não era apenas enjoo matinal. Eu enjoava literalmente o dia inteiro. Mas uma coisa que eu falei é de que eu precisava me alimentar mais vezes. A gente não precisa comer um montão, mas é importante que a gente se alimente mais vezes e não deixe o nosso estômago vazio. E por conta do estágio, por conta da correria, eu ficava mais tempo de estômago vazio, então eu passava muito mal. E aí eu comecei com a fase dos vômitos e comecei a vomitar. E um sintoma que eu tive, gente, que eu não sei se você aí, mamãe, tem, ou teve, ou ainda tá tendo, pra mim passou aqui, foi a cialorreia. O que é cialorreia? Excesso de saliva. Gente, como foi desconfortável. Eu tive muito excesso de saliva, eu precisava andar com copinho. A minha casa aqui, no primeiro mês, era cheia de copinho descartável, assim, era desagradável até de ver, mas eu tive muito esse sintoma de cialorreia. Sentia um pouco de cólica, aí você sente cólica, você já fica preocupada, né? Ai, meu Deus do céu, tô sentindo cólica. E aí, como a médica tinha falado pra mim que provavelmente, né, minha gravidez não iria evoluir e eu ainda estava antes das 12 semanas, eu tive muito pensamento de que a Elisa ia morrer, muito pensamento de que a gravidez não ia continuar. Então foi bem complicado, porque provavelmente se a minha mentalidade fosse diferente no primeiro trimestre, eu teria tido um primeiro trimestre muito mais tranquilo. Tem uma palavra na Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que fala para pensarmos no que é agradável, no que é louvável, no que é puro. E, gente, esse é o meu conselho para você que está no seu primeiro trimestre. Tente pensar naquilo que é puro, naquilo que é louvável, naquilo que é agradável. A morte de um pequenino, de um bebê, é agradável para o Senhor? Não. Então, por que a gente pensa nisso? Ah, mas vai acontecer algum acidente. Ah, mas eu vou ter um aborto espontâneo. Tenta mudar a sua mentalidade, inclusive sobre o que é a gravidez, sobre o que é esse bebê sendo gerado aí em você. Porque, posso falar, nesse primeiro trimestre de gravidez, gente, eu cheguei a pensar em morte. Minha morte. Quantas vezes eu mandava mensagem pro Samuel e eu falava onde você tá? Falta quanto tempo para você chegar? Porque eu tô com pensamento de morte. E muito disso, gente, se deve realmente aos pensamentos que eu compartilhei lá naquele primeiro vídeo. Então, você precisa realmente pedir ajuda para o Senhor para que a sua mentalidade seja transformada, para que a sua mentalidade seja renovada em relação ao que Ele tem para você. Como eu disse, você é capaz. Se você está passando muito mal nesse primeiro trimestre, ainda assim você é capaz. Ainda assim, o Senhor te fortalece para passar sobre isso. Você consegue. É justo que muito custe, o que muito vale. Então, às vezes, vai custar bastante, mas vale muito. Então, esse vídeo foi para compartilhar com vocês de que o meu primeiro trimestre, meninas, não foi fácil. E esse vídeo é para te falar que sim, você consegue, sim, você é capaz, de que sim, os sintomas eles irão passar. E o que você precisa é seguir as dicas que eu já passei no vídeo anterior e realmente confiar de que vai valer a pena e de que você vai desfrutar de uma nova fase, que é o segundo trimestre. E eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Antes de finalizar, eu quero realmente pedir para que você deixe aqui a sua curtida. Não esquece de deixar a sua curtida. Me ajuda muito, me mostra que os vídeos têm feito bem para alguém. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário e compartilha com alguma amiga que precisa ouvir isso, porque talvez está passando por um primeiro trimestre muito complicado e tudo que ela precisa ouvir é de que vai passar e de que vale a pena, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!